Oi, gente! Hoje eu separei algumas fraldinhas aqui com tecido de microfície de carvão de bambu para conversar com vocês conforme a nossa experiência, a nossa opinião aqui. Eu vou separar para vocês em vantagens, 4 vantagens e 4 desvantagens desse tecido na nossa opinião. Porém, assim, a palavra mais adequada seriam características do tecido, não necessariamente vantagens e desvantagens, mas eu acredito que vai ficar mais fácil aqui a nossa comunicação dessa forma. Primeira vantagem, então, que eu separei para falar para vocês sobre esse tecido seria a cor, tá? A cor escura, ela disfarça melhor manchas de cocô que nem sempre saem na primeira lavagem. Outra característica do tecido seria que ele cede, a estrutura dele permite uma elasticidade maior e muitas vezes nos ajudam a acomodar melhor mais absorventes mais grossos ou com um volume maior. Agora as próximas são relacionadas com o toque. Esse tecido ele tem o toque seco por não ter característica de absorver a umidade, né? A umidade é absorvida pelos absorventes que estão embaixo, vai sendo sugada e ele vai ficando com a sensação, ele vai ficando com o toque seco lá na pele da sua criança. É um tecido que a princípio é recomendado ficar direto com a pele em contato com a pele da criança e ele tem um toque, uma sensação, um toque gostoso, um toque macio, tá? Não é um tecido áspero e de repente a sua criança goste. Acho confortável esse toque do tecido do microfície de carvão de bambu. Agora eu vou falar para vocês sobre as desvantagens que eu separei sobre esse tecido. A cor dele ser escura, mesmo sendo uma vantagem que esconde a mancha, ele também dificulta a visualização das características da cor daquele cocô. Então o cocô, né, diz bastante sobre a saúde da criança. E por ele ser escuro, muitas vezes ele dificulta um pouquinho a visualização daquele cocô, daquela cor original. Ele é um tecido que tem uma facilidade maior para pegar as bolinhas de alguns tecidos que são lavados junto com eles. Ou seja, ele não é aquele tecido que pega naturalmente sozinho bolinhas, lavado com ele mesmo ou com outros tecidos, tá? Como acontece às vezes quando a gente dorme com um pijaminha ou quando a gente lava as roupas na máquina. Mas quando você lava com ele juntos determinados tecidos, como as fraldas de algodão, aquelas fraldas estilo Cremer, eles ficam cheinhos de bolinhas. E nada influencia na capacidade dele, na absorção. Mas, esteticamente pode te incomodar, tá? É uma característica que eu separei para falar com vocês. A outra característica, ela tá mais relacionada pelo fato dele ser um tecido sintético. E por ele ser um tecido sintético, ele pode criar um ambiente um pouco mais quente ali e causar algumas reações ruins, alergias futuramente na pele da criança, tá? Por isso que algumas crianças não se adaptam ao carvão de bambu. E também tá ligado, até por ele ser sintético, mas eu separei aqui como a última desvantagem dele, seria a capacidade de reter cheiro e a dificuldade de retirar assim, o cheiro ruim, né, com mais facilidade, como acontece com outros tecidos, na minha experiência, principalmente tecidos naturais, eu tenho muito mais facilidade de não ter problemas com cheiro ruim, né? Não é um grande problema, né? É comparando com um tecido natural, ele às vezes dá um pouquinho mais de trabalho para tirar o cheiro ruim, tá, gente? Então tá, eu fiquei curiosa e esse nome, né, sempre me chamou muito a atenção, essa nomenclatura, essa maneira de se dirigir a esse tipo de tecido, como tecidos de fibras de carvão de bambu e ao mesmo tempo ele ser sintético. Isso não fazia muito sentido para mim, tanto que a primeira aquisição que eu fiz dele foi achando que ele era um tecido natural. Então eu fiz uma breve pesquisa online e nada técnico, tá, gente? Nada científico, nada técnico. Mas eu vou deixar aqui na descrição para vocês as fontes de alguns sites que eu achei falando sobre esse tecido, fabricação dele e vantagens dele. Infelizmente a maioria não é em português, mas eu vou fazer um breve resumo aqui, adaptando para o pouco conhecimento que eu tenho com alguns tecidos, tá? Então, resumindo, lá nesses sites que eu encontrei informações dele, eu vi que esse tecido ele é feito inicialmente assim. Realmente ele é feito a partir do bambu. Porém, eles pegam bambus mais velhos, assim, com mais de 5 anos, e eles colocam lá num forno com uma alta capacidade de aquecimento, lá com mais de 800 graus de temperatura. E esses bambus mais velhos, assim, com 5 anos, são queimados e eles viram carvão. Eles secam, né? Eles deixam secar, aí eles torram e aí vira carvão. Através deste carvão, eles fazem um processo tecnológico que eles retiram nanopartículas deste carvão
e aí essas nanopartículas são inseridas em algum tipo de fio. Esse fio pode ser de algodão ou sintético, conforme as fontes lá que eu encontrei. Porém, dentro da nossa realidade aqui das fraldinhas, os fios são sintéticos, tá? Então, eles pegariam esses fios de poliéster, esses fios sintéticos, e teriam a inclusão lá na hora da fabricação deste fio, dessas nanopartículas de carvão, originando, então, podendo fazer um tecido a partir destes fios sintéticos com nanopartículas de carvão, que resultará num tecido de microfície de carvão, de bambu, tá? Então tá, até aí eu entendi. Né? Ele é um tecido sintético, foi incluído ali essas nanopartículas. Né? Não sei cientificamente, tecnicamente, até que ponto isso realmente influencia nos benefícios lá no final do tecido. O que eu encontrei lá, onde eles diziam, é que o tecido era antibacteriano e antifúngico e que começou a fazer sentido para mim não por ele ser de carvão, mas porque esse tipo de tecido eles têm microfios que absorvem rapidamente o fio, como a gente sabe, né, que tecidos sintéticos, alguns, né, têm essa característica de absorver muito rápido a umidade, porém ele seca muito rápido e volta a ter toque seco. A gente também pode comparar isso com roupas esportivas, por exemplo, né, que absorvem rapidamente a umidade que está no nosso corpo, o nosso suor. Mas ali com o calor do ambiente, aquela umidade daquela roupa, ela evapora rapidamente e dá aquela sensação de toque seco novamente. Coisas que com um tecido de algodão não aconteceria, porque o fio do algodão tem, através de ligações químicas, ele tem a capacidade de inchar, e aí ele aumenta muito e absorve muito a umidade, e essa umidade não sairia com tanta facilidade assim, né? Então, são características diferentes mesmo do tecido de algodão. Essa característica estaria mais ligado ao tecido ser de poliéster do que ele ser com nanopartículas de carvão, tá? Mas esse é o meu entendimento. E aí, lá eles diziam que ele não possui produtos químicos e por este motivo ele seria antialérgico. Então, se realmente ele não possui produtos químicos, pode sim ele ser antialérgico, mas aí, no meu entendimento, ele cai em contradição por ele ser um tecido sintético. Realmente, tecido sintético não é ele diretamente que dá alergia à criança, mas o ambiente mais quente que muitas vezes ele acaba criando por não ter, né, aquela capacidade igual a do algodão de ventilar muito mais fácil e criar aquele ambiente quente, acaba iniciando um processo de irritação na pele, né, algumas brotoejas, e quando se trata lá do bumbum da criança, que além disso, a gente ainda tem a acidez do cocô e do xixi em contato com aquela pele que começa a ficar vulnerável, pode desencadear a curto ou a médio prazo, né, irritações na pele, lesões e assaduras, tá? Então, se contradiz um pouquinho, mas se o antialérgico dele ficar até a parte onde ele diz que não passa por produtos químicos, então eles, né, ok, está tudo certo. Mas a gente precisa ter essa atenção, porque ele é um tecido sintético, tá? E também diz que ele não passa por tingimento, ele não pode ser tingido. E a variação de cores entre um tecido e outro, ele é feito através de outras fibras que são misturadas neste fio, né? Achei interessante. Então, essa é a minha opinião, assim, esse é o resumo, assim, do que eu entendi, que eu gostaria de dividir com vocês. E como minha opinião pessoal, os tecidos que nós adquirimos aqui foi para experimentar, foi promoção, foi porque veio no desapego. Eu, né, particularmente, não pagaria um valor mais alto comparado com um outro absorvente ou outra fralda, porque ele tem o tecido de microfície de carvão, tá? Né? Então, como eu disse, consegui eles através de promoções para experimentar, porque nós já tínhamos, né, muitos outros tecidos de suede. Então, a gente aproveitou a estampa, aproveitou a promoção, né, quis conhecer este também, quis conhecer alguns diferentes. Né? Já mostrei aqui para vocês o recebimento deles, vocês viram que esse daqui foi daquela promoção maravilhosa de R$5 da Happy Flute. Então, a gente aproveitou, são bons, né? Não são tecidos que eu não gosto, embora eles deem um pouquinho mais de trabalho, às vezes, para tirar o cheiro ruim, quando era cocô, por exemplo, de leite materno, às vezes dava um pouquinho mais de trabalho. Xixi nem tanto, né? Mas quando é cocô, às vezes dá um pouquinho mais de trabalho de retirar, tem que fazer um enxaguezinho a mais, uma lavagem a mais, mas tudo bem. Mas é isso, gente, não pagaria a mais somente por ele ser de carvão, né? Até bem pelo contrário, entre um absorvente de carvão ser mais caro e ter uma oportunidade de pegar um de tecido natural como bambu cotton ou de cânhamo, eu tentaria experimentar o de cânhamo, mesmo pagando um pouquinho mais do que um de carvão. Geralmente, esses de carvão tem 2 ou 3 camadas, é pouquinho, né?
porque o que absorve dentro é o microfibra e eles dão o toque seco pelo lado de fora. Às vezes é comum eu achar anúncios lá no AliExpress, por exemplo, comparando fraldas, às vezes do mesmo fabricante, com tecido de suede por um preço e 10, 15 reais mais caro por ser de carvão. Nesta situação, eu, particularmente não pagaria um valor maior por esse motivo, a menos que eu tivesse outras motivações e outras características que me fizessem querer este tecido, essa fralda, mas não a mais por causa do tecido de carvão, tá? Espero ter esclarecido para vocês, mas se vocês ficaram com alguma dúvida ou desejam deixar alguma opinião, seu ponto de vista, deixe nos comentários aqui para mim que eu vou adorar saber a opinião de vocês. Se vocês conhecem alguma criança ou se a sua criança já teve algum problema de alergia ou você precisou suspender o uso dos absorventes ou das próprias fraldas por causa do tecido de carvão de bambu, também adoraria saber. Compartilhe aqui com a gente e com outras famílias. E espero ter ajudado vocês a simplificar o uso das fraldas ecológicas, que é bem mais simples que a gente imagina, né, gente? Tchau, tchau!